Olá pessoal, tudo bom? Seguindo a série de vídeos sobre diferentes tipos de produtos, hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários, tá? Que é uma maneira diferente de investir em imóveis e eu vou te mostrar porque às vezes é muito mais vantajoso você ter fundos imobiliários do que ter imóveis alugados, tá? Vamos seguir então. É, Então, pessoal, como que funciona? O que que é um fundo, na verdade? Um fundo nada mais é do que uma vaquinha institucionalizada, ou uma maneira profissional de se fazer uma vaquinha, né? Em vez de cada pessoa sozinha ter que juntar ali 300 mil reais para comprar um apartamento e alugar para uma família e receber esse aluguel, por que que cada um, enquanto não junta os 300 mil reais, por que que eu não dou 100 reais, você dá 100 reais, fulano dá 500, Beltrano dá 2 mil, junta o dinheiro de um monte de pessoas é, e essas pessoas, elas criam uma pessoa jurídica chamada fundo, e esse fundo, ele compra o imóvel, né? Então o imóvel fica em nome do fundo e o fundo fica em nome de cada uma dessas pessoas, né? De tal forma que aquele patrimônio é um patrimônio coletivo, né? Então o fundo ele faz justamente isso, pega o dinheiro de um monte de pessoas, compra o imóvel, aluga aqueles imóveis, pega aquele aluguel mensal e redistribui entre as pessoas que têm as cotas daquele fundo, né? Então, vou mostrar aqui como é que funciona. Vamos supor que um fundo acha imóveis no valor de 500 milhões de reais no mercado, né? Então, o fundo ele vai emitir cotas, né? Eu vou emitir aqui cotas, né? E vai vender essas cotas para as pessoas. Aí pode ser na bolsa, pode ser via corretora, pode ser via banco, né? Vamos supor que juntaram 100 mil pessoas, cada pessoa aí deu é, 5 mil reais, né? Para fechar os 500 milhões. Cada pessoa deu 5 mil reais, né? Então esses 5 mil reais são repassados para o fundo. O fundo pega esses 5 mil reais, compra os imóveis e aluga, né? Então, vamos supor que mensalmente o aluguel desses imóveis é 5 milhões de reais. Aí os 5 milhões de reais são repassados para o fundo pelos inquilinos, né? E o fundo divide novamente esses 5 milhões é, entre as pessoas na proporção em que cada um deu no início, tá? Então, é assim que funciona um fundo imobiliário. E quais são os tipos de fundo que nós temos hoje no mercado? Nós temos, por exemplo, fundos de shopping, né? Então, não sei se você sabia, mas você pode se tornar sócio de um shopping center. Como? Comprando cotas de fundos imobiliários, né? E aí vai ter shopping espalhado por todo o Brasil, né? E você pode comprar fundos que têm um shopping, fundos que têm vários shoppings, fundos que têm participação em vários shoppings, né? E aqui tem alguns fundos que trabalham com shopping, né? O JRMD, que é o Shopping Jardim, a HGBS é um fundo com vários shoppings, o Parque Dom Pedro, que é o maior shopping horizontal da América Latina, ou pelo menos era quando eu morava em Campinas, né? XP Mall que tem participação em vários shoppings, VISC 11 e tem vários outros tipos. Então você pode comprar várias cotas, né? Em geral as cotas vão custar questão de 100 reais, então com 1.000 reais você consegue comprar participação em vários shoppings, né? E já começa a receber o aluguel oriundo das lojas daquele shopping. E muitos shoppings eles trabalham com um sistema de comissão também, né? Então, além do aluguel, um percentual das vendas daquelas lojas naqueles shoppings também é repassado para o fundo e do fundo para os cotistas, né? Então você acaba criando uma renda extra aí para você, né? Além de fundos de shopping, né? Aqui atrás, por exemplo, tem o Shopping Cidade de São Paulo, tá? Que é propriedade do fundo XP Malls, tá? Esse XPML11 ele detém a propriedade desse fundo desse Shopping Cidade de São Paulo, tá? Outro fundo que vocês podem fazer aplicação são fundos de hotéis, né? Na bolsa nós temos apenas dois listados, que é o XPHT e o HTMX. Inclusive esse prédio aí atrás, que é
hotel Blue Tree Faria Lima. Ele é do HT, tem quartos dele que são do HTMX, né? E o que esses fundos de hotéis fazem? Eles compram flats ou compram quartos nos hotéis, e a diária daqueles quartos elas são revertidas para os cotistas do fundo, e o aluguel daqueles quartos também são revertidos para os cotistas do fundo, né? Então, às vezes até uma rentabilidade um pouco maior, dependendo da vacância que aquele hotel tem, né? Se é um hotel muito procurado, a vacância vai ser menor, né? E você vai ter mais diárias, mais pessoas fazendo diárias no quarto e sendo revertida para o fundo, né? Fundo de hotel pode ser um investimento bem interessante, principalmente quando a economia estiver crescendo, né? Você recebe mais turistas, tanto para negócio quanto para lazer, né? E é interessante que esses dois fundos eles trabalham com vários hotéis, né? Não é só um hotel, então você tem quartos diversificados em vários hotéis, e o que acaba também diminuindo o risco, tá? E também são acessíveis, a cota deles, se não me engano, é menos de R$ 200 por cota, tá? Fundos de escritório, também é um dos fundos que mais tem na Bovespa. Eles compram prédios de escritórios para alugar para grandes empresas, né? Exemplo aqui é o HGRE 11, BRCR 11, KNRI 11. Esse fundo aqui, ou esse prédio aqui, é o edifício Senado, que pertence ao BRCR 11, tá? E aí a ideia aqui é ganhar com o aluguel mesmo, né? Você aluga o escritório para as empresas, recebe o aluguel e divide pelos cotistas, tá? Então tem fundos ainda de galpões logísticos, né? É um tipo de imóvel mais especial. Pessoas físicas em geral não têm acesso a esse tipo de investimento e via fundo você consegue, né? E esse imóvel aqui é um galpão logístico de autopeças da Volkswagen, perdão, e pertence ao HGLG 11, né? Então, também, novamente, as cotas aqui não são tão caras. Você comprando as cotas, você tem acesso ao aluguel de imóveis desse tipo, né? E você consegue também diversificar em diversos galpões logísticos de diversas regiões. Não fica atrelado a só uma região, nem só a um imóvel, nem só a um locatário, tá? Fundo de hospital, tem hospital que tem prédios, né? E aqueles prédios são alugados, não são propriedade do hospital. Temos três aqui: Nossa Senhora de Lourdes, Hospital da Criança e o Novo Horizonte Hospital, né? E você pode estar ganhando o aluguel daquele hospital, tá? Não é um fundo tão procurado na bolsa. Tem algumas restrições quanto a você tirar inquilinos hospitais que não pagam aluguel dos locais, né, por conta do interesse público de se ter um hospital. Mas pode ser uma opção para vocês, né? E por último, os fundos de papel, né? Fundo de papel também é um fundo bem interessante, na minha vez. Eu tenho aqui o Iridium, o HGCR, KNCR, o BSR 11, VRTA 11, mas tem vários outros também. E esses fundos, eles são um pouco mais seguros do que os fundos anteriores, né? Porque os fundos anteriores, o foco deles é no aluguel do inquilino. Então, se o inquilino sai, é a mesma coisa que acontece no imóvel físico, né? Se o inquilino sai, fica vago a vaga, né? E até encontrar ali um novo inquilino vai ter uma perda na rentabilidade, né? Os fundos de papel já trabalham de forma diferente. Eles investem preponderantemente em CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários, né? Como que funciona isso? Você pode transformar em um título uma sequência de aluguéis, né? Vamos supor ali que uma empresa alugue
um prédio, né? A empresa aluga o prédio, ele tem um contrato de 10 anos com aquele proprietário, né? Em 10 anos ela vai pagar 100 mil reais por mês, daria 1 milhão e 200 por ano, 12 milhões de reais ao final do período, né? Só que o locatário ele quer esses 12 milhões mais cedo. O que que ele faz? Ele procura uma companhia securitizadora e ele vende esse fluxo de caixa de 12 milhões em 10 anos por, vamos supor, 8 milhões para investidores, né? A empresa ela cria CRIs que vão ser passados para os investidores nesses moldes. A pessoa ela adianta ali os 8 milhões, né? Em vez de receber 12 milhões em 10 anos, recebe 8 milhões hoje, né? E os investidores eles ficam com os fundos, com os CRIs, né? Recebendo o aluguel daquele imóvel. Outra forma também é com o contrato de financiamento, né? O contrato de financiamento também tem uma previsibilidade e geralmente isso é feito com imóveis de empresas, né? Aí atrás tem o Golden Gramado Resort, que é um empreendimento que tem o Iridium tem, por exemplo, né? E por que que o fundo de papel é um pouco mais seguro? Porque tem garantia, né? Então a empresa ela paga o aluguel para você, né? Se ela eventualmente não tiver como pagar, tem várias garantias que você pode adicionar, como fundo de reserva, a execução do imóvel, né? Então a alienação fiduciária do imóvel. O imóvel é deixado como garantia daquele pagamento. E é um título de dívida, basicamente. Então a pessoa não consegue sair, né? Que nenhum inquilino sai ali do seu imóvel e deixa vago. A pessoa não consegue sair porque ela está atrelada a uma dívida que ela tem com você, tá? Então esses fundos, por serem fundos de dívida, eles têm um risco um pouco menor, tá? E aí, novamente, para você comprar fundos imobiliários, você inevitavelmente vai ter que ir na bolsa, né? Usar esses códigos que eu falei, VRTA11, RDM11, BRCR11, para fazer o lançamento da ordem solicitando a compra ou solicitando a venda daquele fundo, né? E aí, por que investir em fundos e não em imóveis físicos, né? O fundo imobiliário ele vai ter aqui a liquidez mensal, a renda mensal, perdão. Então, o aluguel oriundo dos contratos, seja contrato de dívida, seja os contratos de aluguéis dos fundos de tijolo, vão ser repassados para os cotistas, tá? Gerando uma renda mensal para os cotistas. Questão de liquidez, né? Um imóvel, se você for tentar vender ele o mais rápido possível, você vai ter que baixar muito o preço dele para vender rápido, né? E mesmo assim ainda vai demorar, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para você conseguir vender. Enquanto que a cota de um fundo imobiliário você consegue vender em 2 dias na bolsa, tá? É um investimento mais acessível, a maioria das cotas dos fundos está na casa dos 100 aos 200 reais, enquanto que para você começar a receber aluguel no imóvel físico, você teria que ter aí 200, 300 mil reais para comprar um imóvel, né? Os rendimentos mensais eles são isentos de imposto de renda nos fundos imobiliários, enquanto que nos imóveis físicos eles se somam à sua renda e você tem que pagá-la aí até 27,5% de renda, de imposto de renda, né? Tem a questão da valorização, né? Assim como o imóvel ele se valoriza, as cotas também tendem a se valorizar com o imóvel. Então você ganha com a renda mensal, mais com a valorização das cotas, tá? O fundo ele vai trabalhar com diversificação de vários imóveis, para você não ficar atrelado a um imóvel só, alugado para uma só pessoa. O fundo ele muitas vezes tem 10, 15, 20 imóveis, cada imóvel é alugado para 10, 15, 20 inquilinos, de tal forma que se um inquilino sair, ele não afeta tanto o rendimento do fundo, tá? Então você tem uma diversificação grande de imóveis, não fica atrelado ao risco do inquilino ficar saindo, né? Você tem uma diversificação setorial também, né? Tem fundos de escritórios, tem fundos de galpões logísticos, tem fundos de papel.
você não fica atrelado só a um setor, né? Que geralmente você fica atrelado ao setor habitacional nos investimentos físicos, né? Tem a diversificação regional também, né? Então esses fundos eles têm imóveis em vários lugares do Brasil, não só em uma região específica, de tal forma que, por exemplo, agora que o Rio deu uma falida e está muito ruim, o fundo ele tem imóveis em vários outros lugares que aguentam o tranco, enquanto que se você tiver só um imóvel numa região ruim, pode ser que seu imóvel passe anos e anos sem alugar, né? Os fundos ele têm uma proteção contra a inflação, tá? Os aluguéis geralmente são renegociados ano a ano e corrigidos pelo IPCA, tá? Ou pelo IGPM. E a qualidade dos inquilinos, né? Então, se você tem um imóvel, um apartamento, uma casa e vai alugar para alguém, é super difícil você ajeitar alguém que faça as coisas do jeito certo, pague no dia e poupe seu imóvel, cuide bem dele, né? Enquanto que nos fundos imobiliários a maioria dos aluguéis são pagos por empresas, né? Então a empresa ela tem capacidade de honrar maior do que as pessoas físicas e elas tendem a cuidar melhor do imóvel do que as pessoas físicas, né? E aqui eu gostaria de trazer para você uma visão sobre se os fundos imobiliários são uma renda variável ou renda fixa, né? Aí aqui, nesse lado aqui eu pus dois fundos, né? Um é o HGLG, que é um fundo de galpões logísticos, outro é o HGRE, que é um fundo de escritórios, tá? E aqui desse lado é o HGCR, né? O gráfico aqui, você pode ver que esse azulzinho aqui, que é o gráfico da rentabilidade do fundo, tá? Você vê que tem algumas oscilações pequenas e que ela tende a ser maior do que o CDI, né? Já nos fundos de tijolo, isso aqui é um fundo de papel, né? Nos fundos de tijolo você tende a ter mais oscilações ao longo do tempo, né? Ele tende a render também mais do que o CDI também, tá? Isso aqui no fundo de galpão logístico, né? Mas sem reparar também, um fundo de escritórios ele tem um pouco mais de volatilidade do que os demais, né? Porque escritório é mais fácil de você ficar entrando e saindo, né? As empresas entrando e saindo do aluguel daquele escritório. E isso acaba se refletindo mais no preço das cotas dos fundos, né? Os fundos você pode ganhar com a valorização da cota mais com os rendimentos, né? E o comportamento deles é como se fosse um fundo multimercado, né? Então você pode ter um bom rendimento. A maioria dos fundos vai estar rendendo de 0,5% até 0,90% ao ano, já isento, ao ano não, ao mês já isento de imposto de renda, né? E aqui é muito interessante utilizar os fundos, ter parte deles como fundos, tanto para gerar renda para você, quanto para, às vezes, participar de um imóvel que no futuro vai ter uma valorização bem grande, tá? Aí é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo e querem ver mais conteúdo desse tipo, mandem mensagem, sugestões, reclamações. Se tiverem dúvidas também me mandem que eu, sempre que possível, eu responder para vocês, tá? E vou trazer mais vídeos sobre outros tipos de investimentos para vocês também estarem dando uma olhada e sabendo qual é o universo total de investimentos que vocês têm disponível na mão de vocês. Se quiserem compartilhar o vídeo com colegas, familiares, fiquem à vontade. E um grande abraço para vocês e até a próxima.